Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Diego e hoje nós vamos trabalhar com mapa de fluxo, também conhecido como linha de desejo. Esses mapas são uma ferramenta para se trabalhar conjuntamente com o banco de dados de origem e destino, que diz respeito às viagens que ocorrem entre um ponto e outro. Inicialmente nós vamos trabalhar com a planilha da matriz origem e destino e posteriormente nós vamos para o QGIS. Nesses dois exemplos que vocês estão vendo é o que nós vamos desenvolver nesta aula. Essa matriz é uma matriz origem e destino, então temos aqui na coluna B os códigos de tráfego que são, na verdade, também as micro-regiões do país. Origem, o destino também com os códigos. E só para dar uma olhada, aqui temos aproximadamente 332 mil dados. Essa matriz, né? Esses dados são do país todo. Além disso, também temos nas colunas, logo após a origem e o destino, as informações das cargas. E todos estão em toneladas. Cada uma dessas colunas dizem respeito a um tipo de carga. As cargas que nós temos aí nesse banco de dados são principalmente 4: granel sólido agrícola e não agrícola. Temos aqui também o granel líquido e a carga geral. Para cada uma dessas cargas, nós temos um período projetado. Essa matriz, origem e destino, na verdade, ela passou aí por duas etapas: a geração de viagem e a distribuição de viagens. Não foi realizada a divisão modal, por exemplo, e, consequentemente, não foi feita a alocação de viagens também para cada um desses anos que foi disponibilizado, de 2015 a 2035, pulando aí de 5 em 5 anos. Além disso, nós temos também os cenários projetados. Os cenários eles dizem respeito à quantidade, né, de produção de transporte dessas cargas, em um cenário otimista, médio e pessimista. Do banco de dados original, então eu separei apenas o fluxo de cargas dentro do estado de Minas Gerais, separei apenas as cargas gerais do ano de 2015 para as 3 situações e salvei o arquivo em CSV para importação dentro do QGIS. Já temos aqui no QGIS, então, os arquivos preparados. O primeiro arquivo é o arquivo origem e destino, que nós acabamos de ver, só mostrando a tabela de atributos. Então é exatamente aquelas informações que foi mostrado. Além disso, nós temos uma camada de centroides. Também em outro vídeo já foi demonstrado como produzir esses centroides, e a camada de micro-regiões do estado de Minas Gerais. É possível baixar esse arquivo lá do site do IBGE. Além disso, essa camada de centroides, o que foi feito, ele vem apenas com essas 2 primeiras colunas, do nome da micro-região e do código, e eu inseri esse código de tráfego, ou seja, na verdade é o código da zona de tráfego que ele representa dentro do banco de dados de origem e destino, que são esses códigos aqui, certo? Foi isso a única coisa que eu inseri lá de diferente. Nosso mapa de fluxo, nós vamos produzir, na verdade, com uma ferramenta aqui, que é a camada virtual. Existem alguns complementos que fazem esse tipo de serviço de maneira automática, porém eles ainda não estão disponíveis no banco de dados de complementos aqui do QGIS. Um dos problemas do QGIS é a descontinuidade de alguns complementos. Como são pessoas, não empresas, né, que mantêm esses complementos, quando acontece alguma atualização do sistema do QGIS, essas pessoas necessitam estar atualizando também os códigos dos complementos. Nesse caso, o complemento que faz as linhas de fluxo ou linhas de desejo acabaram não atualizando os complementos. Mas aqui a gente vai fazer de uma maneira completamente independente desses complementos.
essa é a ferramenta. Na minha barra de ferramentas ele está aqui. Ele pode ser encontrado também em camada, adicionar camada, e aqui ele tem adicionar camada virtual. Clica na ferramenta. O que nós vamos inserir dentro dessa camada virtual, na verdade, é um código de banco de dados, do SQL. Então, quem tem familiaridade com SQL provavelmente vai identificar essas funções aqui. Eu vou só passar rapidamente. Então, selecionar quais os dados que a gente vai executar a consulta. Nesse caso, a origem, isso daqui está na nossa planilha de origem e destino. Então, origem, destino. A origem descrição é o nome, né, da microrregião, e o destino descrição também é a descrição do destino. Nós temos as 3 cargas gerais para 2015, nos cenários otimista, médio e pessimista. E aí, logo depois, nós vamos fazer então uma linha. Essa chamada, né, de geometria seria a função para ele criar aí uma geometria. From do banco de dados, origem e destino. E aí eu vou juntar então informações da camada de centroides com informações da planilha de origem e destino. E eu vou criar então um código para essas duas informações quando a gente juntou. E aí eu vou chamar essas informações que ele acabou de criar através desse where. Então, através dessa consulta, nós podemos criar essa nova camada, que vai ser uma camada virtual. Eu vou mudar o nome, porque eu já tenho uma ali, que eu construí. Podemos testar esses comandos dessa consulta, e ele vai avisar que não tem erro nenhum. Esse comando eu vou deixar na descrição do vídeo. Vamos adicionar na camada, então. Talvez ele demore um pouco para executar o comando, então eu volto assim que finalizar. Esse é o resultado, então, da camada virtual que nós acabamos de criar. Então, são todas as linhas de fluxo de um ponto a outro dentro do estado de Minas Gerais. O ideal é agora que essa camada seja salva. Então, a gente precisa salvar essa camada através de exportar aqui, salvar feições como. Vocês salvem essa camada e já abram no projeto de vocês. Essa é a minha camada já salva dentro do projeto. E como vocês podem ver, fica um pouco bagunçado no mapa. Então nós vamos, na verdade, trabalhar só com a maneira de ser reproduzido essas informações dentro do mapa. E é lógico que ela pode mudar, essa reprodução no mapa ele vai mudar de acordo com os objetivos que você tem de extração de informações desses dados. Então, eu vou mostrar alguns exemplos aqui, mas isso não se limita ao que vai ser falado. A primeira coisa que eu vou fazer é um filtro dentro desses valores. Então, baseado em regra, eu vou aplicar um filtro apenas com origem na região de Belo Horizonte. Então eu vou abrir o construtor de cadeias, a gente pode vir, isso daqui já foi feito em alguns outros vídeos, então igual origem, o código da microrregião de Belo Horizonte é 161, ok? Então vejam o que aconteceu, a linha agora na verdade tem uma única origem e essa origem é igual à região de Belo Horizonte, certo? Então, foi aplicada a regra, agora eu consigo aplicar outra regra dentro dessa própria regra, que é através dessa função adicionar intervalos à regra. Como que eu quero fazer essa nova regra? Eu quero através dos valores das cargas, no caso, um cenário otimista. Qual que é o método? Eu posso utilizar o método da cor, ou seja, ele vai mudando a cor conforme a quantidade de cargas que tem
a ser transportado, ou eu posso mudar o tamanho da linha conforme a quantidade de carga a ser transportada. Eu vou colocar no método do tamanho, vou mudar aqui o tamanho de 0,5 a 3. Vou escolher aqui quebra natural através desse. Eu vou mudar essa cor, porque ele está bem parecido com a cor do mapa. Feito isso, eu vou aplicar. E aí, nós temos agora um mapa, considerando a quantidade de carga sendo transportada da região, da microrregião de Belo Horizonte para esses pontos, e a espessura das linhas dizem respeito à quantidade de carga transportada. Outra maneira de representar os vetores, os fluxos, né, é através de setas, porque organiza melhor. 2 cliques aqui, eu vou clicar aqui em linha e vou deixar a opacidade dele em 0, porque essa linha, na verdade, ela só vai atrapalhar o que a gente vai fazer. Então, já apaga ela. Eu vou vir aqui novamente em adicionar intervalos à regra, vou colocar o valor que eu quero estabelecer no formato do meu trabalho, e agora eu vou clicar em cima desse símbolo, eu vim aqui em linha e vou clicar em gerador de geometria. Dentro desse campo, aqui eu vou apagar o que tem e vou dar Ctrl V aqui nesse código, que eu também vou deixar na descrição do vídeo. O tipo de geometria, o que a gente está tentando desenhar, na verdade, é uma linha. Então, clique em linha. Logo após, vem aqui na última linha simples. E agora, na verdade, eu quero uma seta. Ele vai aparecer essas opções, a gente pode sair. Então, já organizou. E agora eu vou desenvolver isso através de cor. Eu vou escolher o espectral, intervalo natural, aplica, não sair agora. Então, inclusive a gente deixou, né, aquele código que foi inserido no QGIS, ele vai deixar essas linhas curvas. E podem ver que agora a gente tem as setas. Além das setas, as colorações, elas estão dizendo para nós qual é a quantidade de carga que está sendo distribuído. E é lógico que a gente pode ligar, desligar qualquer um desses vetores e programar melhor aí qual é o nosso mapa. Se vocês perceberem, ele criou esses dois últimos, mas não existe nenhum vetor ali dentro. Na verdade, dentro do banco de dados existe esses valores, mas ele não está sendo demonstrado aqui porque a gente colocou um filtro. Isso significa que provavelmente esses valores eles estão inseridos no destino, a região de Belo Horizonte, por exemplo, ou qualquer outro. Tá? Então é por isso que ele cria esses intervalos que não existem no mapa, mas eles existem no banco de dados, e a gente, na verdade, está fazendo filtrando esses dados. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.